Pronto. Então, hoje é o segundo dia da preparação à consagração a São José e meditaremos hoje sobre a ladainha de São José. Vamos começar com uma oração? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha, primeiramente é uma graça estar aqui com vocês. Obrigado pela presença dos que estão ao vivo, em direto. Eu tenho que ser ecumênico aqui na comunicação com o Brasil e Portugal. Eu, por conhecer bem as duas expressões dos dois lados do Atlântico, vou tentar falar o meio termo. Mas, enfim, eu acho que eu tenho o dever de partilhar uma coisa com vocês que é até providencial para estarmos aqui reunidos. Por quê? Eu tinha preparado a meditação de hoje por áudio. Só que eu acabei apagando o áudio sem querer. Assim, eu fui cortar um pedaço e apaguei. E não consegui recuperar. Aí depois eu fui tentar gravar de novo e não deu certo. Aí fez barulho e tal. E ficou ruim. Eu achei tudo aquilo muito estranho. Eu falei, não, mas espera aí. Eu tinha prometido que a gente abriria o grupo no domingo. E como o tema que eu gostaria de tratar hoje é um tema assim que vai nortear todos os 32 dias de preparação, vai dar um norte e uma bússola, digamos assim, para a gente seguir, que é justamente o tema da oração. Eu achei tudo, até isso, uma pequena coisa providencial para que a gente estivesse ao vivo. E que ainda que isso aqui possa ficar um pouquinho mais longo, que as pessoas depois possam assistir com esse fim, para que a nossa oração seja mais frutuosa durante a preparação. Então, é justamente sobre isso que eu queria falar, como vocês que têm o livro, acho que repararam que os 33 dias não são nada mais, nada menos do que a ladainha de São José comentada e explicada, por assim dizer, não é? Vai falar São José, terror dos demônios, São José, chefe da Sagrada Família, rogai por nós. Aí ele vai lá, capítulo tal, o dia tal, aí ele vai ter o texto, as práticas espirituais, e ele vai pedir para que a gente leia uma outra parte do livro, como prática do dia, mas sempre comentando uma parte da ladainha. E a ladainha, não sei se vocês sabiam, ela foi aprovada e atribuída as indulgências ligadas a ela por um senhor chamado Giuseppe Melchiorre. Não sei se conhecem esse nome, mas é o nome do tão grande santo São Pio X. Um grande santo da Santa Igreja, um grande papa, que fez um trabalho incrível e teve uma vida, quem o conheceu, sabe, o seu testemunho de vida de algo assim constrangedor no melhor sentido da palavra. E Giuseppe em italiano é José, não é? Nada mais providencial do que as coisas ligadas a São José são todas assim. E é assim, eu queria. Assim, vocês repararam hoje no capítulo de hoje que o autor começa citando uma frase de Santa Teresa, não é? A gente comentou que essa imagem aqui é lá do Carmelo de Santa Teresa. Ela é uma grande intercessora aqui da devoção a São José e do nosso apostolado, por assim dizer. E hoje o autor começa citando um parágrafo dela,
vocês vão se lembrar que ele começa a falar que ela nunca viu um verdadeiro devoto de São José que não progredisse na virtude, não é? E assim, e como trataremos da ladainha de São José por toda essa preparação, e a ladainha é uma oração vocal, eu gostaria de começar aqui essa pequena partilha, essa pequena meditação, falando o que é a oração vocal. Mas antes de falar o que é a oração vocal, a gente precisa definir aqui o que é a vida espiritual. Porque hoje em dia a gente tem as coisas um pouco turvas e um pouco. Como é que posso dizer? Sobretudo no. Não sobretudo. No Brasil a gente tem tantas dificuldades com a teologia da libertação e tanta influência negativa sobre dentro dos seminários e nos arredores da Santa Igreja. E em Portugal, com outros problemas que a gente vem estudado e vem trabalhado nesse sentido. Mas a gente tem uma visão da vida espiritual ou muito limitada, ou muito superficial, ou muito equivocada. E às vezes não por culpa nossa, às vezes foi a maneira que a gente aprendeu, ou às vezes é por ignorância mesmo. Mas aqui como a gente vai trilhar um caminho juntos, e São José nos guiará nesse caminho, acho que é importante a gente falar o mesmo idioma, por assim dizer, espiritualmente falando, né? E a vida espiritual, ela não é um conjunto não é apenas um conjunto de práticas superficiais, exteriores e devoções supérfluas e um checklist diário, não é? Nos bons casos, foi apenas vou na missa, rezo o terço, faço um pouquinho de leitura, faço umas orações aqui e ali e tal, e pronto. Tá feito, sou um católico, o que importa é só eu estar ali parado na vida espiritual, tô em estado de graça, não é? Eu espero que seja o mínimo aqui o nosso caso, que nós sejamos católicos praticantes, não é? Que tenhamos seguido os passos orientados, que era termos nos confessado e intensificado a nossa vida espiritual para fazer essa consagração. Mas a vida espiritual é algo ainda mais profundo do que isso. É o relacionamento, vai dizer Santa Teresa, o relacionamento com uma pessoa. Essa pessoa é o Verbo encarnado, Deus feito homem, é nosso Senhor Jesus Cristo. E se a vida espiritual é o relacionamento com essa pessoa e o desenvolvimento nela é o desenvolvimento nesse relacionamento, ou seja, no amor dentro desse relacionamento, é como num casamento, não é? Aqui temos, acho que a maioria de vocês são casados, temos sacerdotes e seminaristas no grupo, religiosos e etc., mas aqui acho que a maioria é casada. É como no matrimônio. Entre duas pessoas, quanto mais você vai conhecendo a pessoa nesse relacionamento, mais você é capaz de amá-la. Ontem na meditação a gente falava que não se ama aquilo que não se conhece. E quanto mais se conhece, ora, mais sou capaz de amá-la, né? Amar essa coisa ou essa pessoa. Então, a vida espiritual é o relacionamento com o Verbo encarnado e através do amor a gente vai conhecendo e sendo capaz de nos desenvolver nesse caminho, nesse relacionamento. Ok, dito isso, eu gostaria de definir aqui com as palavras de Santa Teresa o que é a oração vocal, porque a Santa Teresa o que ela fala assim, a primeira vez que a pessoa escuta isso costuma ser um choque, mas a gente tem que escutar, porque quando a gente entende de verdade isso é uma virada de chave na nossa vida espiritual e nossa vida inteira como um todo, que ela vai dizer lá nas suas obras, quando ela está instruindo as freiras do convento de São José, que ela não chama um mero mover de lábios oração. Ou seja, o que ela está querendo dizer com isso? Que apenas aquele checklist, aquela superficialidade que a gente faz, que a gente costuma fazer e tem a tendência de fazer na oração, ela não chama isso de oração. E depois ela vai se justificar, por assim dizer, explicar essa afirmação. E em uma síntese disso seria como se a oração mental
precedida pela atenção, a preparação preambular da oração, fossem os pressupostos para que essa oração vocal fosse frutuosa. Me explico. Por exemplo, ela vai dizer que antes da gente se colocar na presença de Deus, a gente deveria parar e colocar assim, nós precisamos de 3 coisas, a Santa Teresa vai dizer. Considerar com quem se fala, quem fala e sobre o que se fala. Primeiro, com quem se fala? Ora, é Deus, a Santíssima Trindade. Nós falaremos com o Verbo encarnado, com Deus Pai, com Deus Filho, o Espírito Santo, um mistério de amor inefável, inesgotável, perfeitíssimo. Nós falaremos, no caso do Santo Terço, da Ave Maria, com a Santíssima Virgem Maria, Rainha de todo o céu e da terra, de todos os anjos, de todos os santos, a mulher mais santa que já pisou nessa terra. Nós, no nosso caso, aqui, nos relacionaremos com o Pai do Verbo encarnado, o Pai terreno de Jesus, o Pai adotado de Jesus, como a gente já conhece esse termo, não é? Ora, nós não podemos falar com Deus e com os seus santos e os seus anjos como se estivéssemos falando com qualquer pessoa. Estamos partindo aqui do pressuposto que a vida espiritual é um relacionamento de evolução e de amor gradual, crescentemente gradual, não é? E eu não imagino vocês aqui, caros amigos, casados, falando com a esposa ou com o marido quando tá barulho e falando sobre coisas sérias e aquele momento que você precisa conversar, precisa de um momento de mais intimidade, quando tá tudo uma confusão ou estão num restaurante, estão concentrados em outra coisa. Assim como na vida matrimonial a gente precisa desse momento íntimo, por assim dizer, e é desses momentos íntimos que vai fruir e florescer e nascer a própria vida, que os pais são esses co-criadores junto com Deus, não é? Nós precisamos desse momento íntimo com Deus. É como se a gente fosse se dirigisse a Deus assim, pensando em outras coisas. Quando a gente tivesse uma bagunça exterior ou interior é a que mais devemos ter cuidado, não é? Mas como se a gente não parasse tudo para se dirigir a Deus. Como se Deus fosse, é Deus, é qualquer coisa. Não. A Santa Teresa diz lá no Caminho de Perfeição, e repetidamente, nós que somos fracos, a gente tem que imaginar assim, como se Deus fosse como se o mundo todo fosse subordinado a um monarca, por exemplo. Se o mundo todo tivesse um rei só, pensa no âmbito bem material. E, nossa, para eu falar com esse rei, eu preciso de pedir a permissão e, através disso, sei lá como é que seria. Seria um tempo de espera e talvez ainda conseguir falar com ele. E não, com Deus a gente pode acessar o espírito, que é a parte intelectiva da nossa alma, a gente pode falar disso mais para frente, só entre aspas, né? Com um movimento de interiorização, de atenção e de piedade profunda. Atenção e piedade profunda é o que o Santo Tomás vai falar na Suma Teológica e que o Padre Antônio Roy Marim vai lembrar no Teologia da Perfeição Cristã como pressupostos da oração vocal. Então, dito isso, a ladainha de São José é essa oração vocal. E era bom que, não todas as vezes, mas pelo menos a gente se esforçasse, pelo menos durante essa preparação, para vez ou outra, era bom que fosse todas, mas se não for possível, vez ou outra, a gente recitar a ladainha como que considerando tudo isso que a gente está falando. Considerando com preparação, com interiorização, com atenção e piedade profunda. Assim, nós seremos capazes de conhecer aquela verdade que está velada, está mais perto da substância daquilo, para amar aquilo. Como a gente dizia no dia de ontem sobre a meditação, que é a aplicação racional da mente a uma verdade
sobrenatural para nos movermos a convencermos dela e a amá-la e praticá-la com a ajuda da graça. Essa é a definição de meditação mais, como eu posso dizer, mais sublime que a gente tem dentro da igreja. A gente poderia explicar isso com mais calma, mas pelo tempo aqui a gente não consegue. E a oração vocal é isso. Essa que é precedida por essa preparação interior, de toda ordenação de vida, de luta e vencimento contra os pecados mortais, veniais, as imperfeições voluntárias e involuntárias, as desordens e etc, etc, etc. Com toda essa preparação e essa conscientização com quem a gente fala e quem somos nós, que é o segundo ponto. Vocês se lembram? Quem somos nós? Ora, somos criaturas, assim, eu não vou me estender aqui, mas vocês sabem, eu espero que saibam quem são vocês, porque quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente vê quem somos nós mesmos, não é? Santo Agostinho vai dizer que Deus é o espelho dos espelhos, por assim dizer. A gente olha para Deus e começa a olhar para a gente vê o quanto a gente precisa dele. E que a gente não é nada. A gente é um poço de imperfeição, de desordem e de pecado, e que sem ele a gente não é nada. E sobre o que se fala? Isso, sobre o que se fala, cada alma vai ter o seu trato particular com Nosso Senhor. E por que a gente está falando de tudo isso? A Santa Teresa, que é a grande doutora e grande autoridade da igreja sobre esse tema da oração, ela foi, a gente vai vendo durante a consagração que ela foi, digamos assim, a virada de chave, foi a pedra angular, por assim dizer, da devoção a São José, porque ela deu uma ênfase tão grande, claro, foi uma mística, não é? E Nosso Senhor a preparou para isso, mas deu uma ênfase tão grande na figura do Santo Patriarca que isso não foi apenas isso, mas isso foi uma determinante na história da igreja para que no século XVIII, como a gente viu na introdução do livro, fosse dado início, por assim dizer, essa hora de São José que a gente tem falado. E é curioso, é muito curioso a gente ter começado e estuda Santa Teresa. Quem conhece a sua história sabe da importância que São José tem em tudo isso. Mas se não querem que a gente fale de Santa Teresa, a gente fala dos evangelhos, por exemplo. Eu posso partilhar depois com vocês as fontes, mas parece que nos evangelhos, quando vocês vão se lembrar, quando o evangelista vai se referir a São José como justo, e a gente sabe que quando na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, se referem a alguém como justo, e está querendo dizer que ele é santo, no caso do evangelista, quando vai se referir a São José, o termo em grego é dikaios, que é justo, e parece que tem eu não sei explicar gramaticalmente no grego, se tiver algum conhecedor de grego aqui, pode até me ajudar, mas tem um on, dikaios on, em frente. E esse on é como se fosse a essência, o ser daquele objeto, daquela pessoa. Então é como se fosse São José é santo, mas o ser dele é santo. Como se a essência, a substância, a forma dele é santa. Ou seja, é uma camada ainda mais profunda de santidade. E o que é a santidade, vai dizer o Padre Antônio Rui Marinho na Teologia da Perfeição Cristã? É a perfeição da caridade, é a perfeita união da nossa vontade com a vontade de Deus e a perfeita configuração a Nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, vocês vão pensar pararem para meditar nesses 3 pontos, isso é algo que não tem fim. E pensar que isso ainda mais o evangelho de hoje, não é? As bem-aventuranças. Pensar que esses 3 pontos configuram a vida de uma pessoa ser santa. As bem-aventuranças e tudo que a gente conhece da vida dos santos estarem como que não em pleno grau, porque em pleno grau, claro, só em Nosso Senhor, em Nossa Senhora, mas como em ninguém mais, depois de Nossa Senhora e Nosso Senhor, estão em São José. Pera lá, isso, assim, aí a gente olha para trás da história da igreja
e ver o quanto praticamente ninguém falou disso. Ninguém. Como a gente disse, isso confirma ainda mais a vocação de São José, de estar velado, como a gente disse, de ser um homem silencioso e por estar nesse silêncio, por assim dizer, nós podemos falar disso mais para frente. As pessoas que vão trilhando esse caminho que a gente está falando, da oração vocal e etc., da meditação, e mais para frente a gente vai falar da oração afetiva, da oração de simplicidade, etc. As pessoas que vão conhecendo com mais profundidade o panorama de desenvolvimento da alma humana, por assim dizer, vão encontrar São José, o homem do silêncio, com, como é que eu posso dizer? Com um silêncio ensurdecedor. Vocês sabem que Deus não mora no barulho, não é? Essas frases assim, clichês, mas que são verdades. Nós falamos muito daquele livro do cardeal Robert Sara, que é A Força do Silêncio contra a Ditadura do Barulho. São José é a personificação disso, não é? E como nós estávamos falando sobre esse recolhimento, essa atenção, e tudo isso necessita desse silêncio. A gente precisa fazer esse sacrifício no início, não é? Porque no início é custoso fazer silêncio, a gente sabe, é difícil, começa a vir os problemas e tudo, e etc. Mas gradualmente, pouquinho a pouquinho, isso vai diminuindo, a gente vai tendo mais gosto, mais gozo, mais prazer com o silêncio. Por quê? Porque Deus não mora no barulho, não fala no barulho. Quer dizer, ele fala, a gente não escuta porque a gente tá com barulho ao nosso redor e dentro de nós, não é? Deus fala, a gente que não escuta. E por isso que quanto mais a gente vai se aproximando de Nosso Senhor e de todos esses mistérios, mais não é uma quietude omissa, mas é a personificação em São José. É um silêncio velado sobre um mistério, mas que ao mesmo tempo as pessoas se propõem a ouvir, a tentar ouvir esse mistério e a pagar o preço, por assim dizer, para participar desse mistério, elas o ouvem. Elas começam a ouvir a voz de Deus. E não há ninguém melhor do que São José para trilhar e para nos guiar pela mão, assim como ele fez com o menino Jesus, por todo esse caminho. É engraçado, a gente estava pensando esses dias que já existe parece que é o segundo livro religioso mais vendido só depois da Bíblia, não é? A Imitação de Cristo, do Tomás de Kempis, que vocês devem conhecer. Existe a Imitação de Maria. E, olha, meus amigos, a gente precisa também da Imitação de José. Assim, não sei se alguém da live que vai escutar isso, olha, era um trabalho aí que, se vocês se sentirem chamados a fazer, a gente arruma aí patrocínio e etc, mas a gente precisa disso aí. A imitação de Cristo, a imitação de Maria, tá faltando um. Enfim, fecha parênteses. Ontem, assim, eu tô me limitando aqui, me segurando para não estender os assuntos, porque, como a gente sabe, a vida espiritual é um mergulho no infinito, não é? Mas para ficar algo mais acessível e não muito difícil para todos assistirem, eu vou tratar com menos profundidade dos temas, então eu vou avançar. Ontem, na meditação do primeiro dia, a gente falava sobre aquela comparação da quinta e da fazenda, não é? Como se São José fosse o proprietário desse lugar. E há uma belíssima comparação quanto a isso, porque vocês vão se lembrar, meus caros amigos, que no Gênesis e no Apocalipse, eles vão se referir em algumas outras partes das Sagradas Escrituras também, mas especialmente no Gênesis e no Apocalipse, os autores vão se referir como a respeito da árvore da vida e do fruto da árvore da vida. Vocês vão se lembrar desses versículos. E a interpretação dos teólogos e dos santos a respeito da árvore da vida e desse fruto
É como se a árvore da vida fosse Nossa Senhora, fosse não, e é. A árvore da vida é Nossa Senhora, é aquilo que nós recitamos todos os dias na Ave Maria. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E quem é o fruto? Fica claro na próxima palavra, Jesus. Então, a árvore da vida é Nossa Senhora. O fruto da árvore da vida é Jesus. Ora, quem é por direito, por predestinação, por providência, por sabedoria, por dignidade e por direito, quem é o proprietário desse jardim onde está a árvore da vida e o fruto da árvore da vida? Vocês sabem quem é, não é? Isso não sou eu falando. Isso são os grandes santos, os grandes teólogos da igreja falando. E como a gente tem visto Deus na sua o Pai como princípio da Trindade, como vai dizer o Santo Tomás na Suma Teológica, o Pai como princípio da Trindade, ele escolheu uma pessoa para ser imagem. Claro, somos imagem e semelhança de Deus, claro, e Nosso Senhor é a perfeita imagem de Deus Pai, isso sim. Agora eu digo no quesito Pai, ele escolheu uma pessoa para que representasse essa imagem enquanto Pai na Terra. Essa imagem é São José. E a gente vai ver daqui mais para frente que Deus, isso é importante para a vocação de cada um de nós também, porque Deus ele não dá uma missão para uma pessoa, como a gente ouve, né? A gente não dá uma cruz que a pessoa não seja capaz de carregá-la. E ele não dá uma missão para uma pessoa em que a pessoa não seja capaz de exercê-la. Eu vou cansar de falar isso, mas, meus amigos, como Deus, perfeição absoluta, sabedoria infinita, vai confiar ele mesmo, ou seja, o seu filho, a sua perfeita representação, feito homem, né, vindo para essa terra, e a sua criatura mais bela, mais pura, mais santa, mais bem-aventurada de todas, que é a Santíssima Virgem Maria, imaculada, nas mãos de um homem qualquer. Me desculpa, mas anátema seja quem diga que São José era um homem qualquer. Um homem idoso, impotente, que tinha vários filhos e não sei o quê. Assim, isso é ilógico. E isso é quase que uma afronta à sabedoria perfeita da Santíssima Trindade. E isso é importantíssimo a gente falar e repetir e mentalizar e guardar na nossa memória para que a gente possa meditar e amar essas coisas. E não amar a São José, amar a consagração a São José. É muito bom que a gente ame tudo isso. Mas isso tudo tem que nos servir para aquilo que a gente falava no início, esse panorama de desenvolvimento da nossa alma. Isso tem que servir para isso, para que nós cresçamos na caridade. A gente precisa entender isso. A consagração a São José, a consagração a Nossa Senhora, tem esse fim. Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. É importantíssimo a gente cravar na nossa alma essas verdades. E sobretudo, entender de uma vez por todas, nós aqui da consagração, as pessoas que estão sendo chamadas a conhecer essas coisas, a gente precisa anunciar aos quatro cantos essas verdades. Porque São José, a gente está vendo a importância que a devoção a São José tem para os dias atuais. E o mover da providência, como a gente falava no início, antes de começar a live, o mover da providência em toda a história da humanidade para chegar nesse ponto em que São José aparecer, a sua real figura aparecesse no momento mais crítico da história da igreja e da história da humanidade. Eu não vou nem entrar nesse assunto que a gente vai longe, mas a gente sabe como é que está o mundo lá fora. E como diz o São José Maria Escrivá, a crise do mundo moderno é uma crise de santos. E existe um caminho
para a gente fazer para alcançar essa santidade. Isso não é uma coisa bonitinha, abstrata, reservada para poucas pessoas, não. A santidade é para todos. Hoje em dia fica até esquisito, né? A gente fala, é para todos, não sei o quê. Não, não. São José está aqui para isso, para nos ensinar o que a gente deve fazer. É como diz o São João da Cruz, olha, eu não entendia São José muito bem, mas isso vai mudar. A gente precisa entender que São José, ele está aqui nessa consagração para nos pegar pela mão, como ele fazia com o menino Jesus, e como tão bem cuidou de Nossa Senhora, e como continua como pai e padroeiro, patrono, chame como quiser, da Santa Igreja, a fazer isso com os seus membros, os membros do corpo místico, que é a Santa Igreja. São José quer nos conduzir pela mão, pelos caminhos da vida espiritual, que é real, que é atual, necessário e uma obrigação para todo batizado. O desejo pela santidade, pela contemplação, pela glória de Deus, pelo bem da Santa Igreja, pela conversão das almas, pelas almas do purgatório, por todas as santas intenções, mas, sobretudo, concentradas numa vida santa, imaculada, pelo menos como intenção, por toda a vida, é obrigação de todo católico batizado. Todos, sem exceção. E os que ainda não são, a gente precisa de mais santos ainda para converter as outras pessoas. E como a gente falava no início, é uma graça. Uma graça a gente estar tendo acesso a tudo isso. E, repito, São José está aqui para nos ensinar o que fazer. É como a gente vai repetir muitas vezes aquele versículo do Gênesis. Ide a José e fazei tudo o que ele vos disser. E antes de acabar, eu queria, antes da gente abrir para as perguntas e partilhas, eu queria complementar isso, ou seja, ide a José e fazei tudo o que ele vos disser. Aí a gente pode perguntar assim, mas o que São José diz, se ele é o silencioso? O que ele diz? Não sei, mas a gente sabe. Por quê? Meus amigos, não há nenhum registro sequer nas Sagradas Escrituras, nos Evangelhos, de uma palavra de São José, certo? Aqui estamos todos de acordo. Mas a gente tem certeza absoluta, 100%, de uma palavra que ele disse. Eu quero perguntar aqui para vocês que estão presentes aqui. Vocês têm algum palpite de qual seja essa palavra? É certeza. Essa é certeza absoluta. E não é opinião minha, atenção. Isso é um fato, que se a gente parar para prestar atenção, é certeza absoluta que ele disse. Porque ele precisava. Alguém tem algum palpite? Fiquem à vontade. Podem escrever aí ou falar se alguém tiver. Ele disse sim? Olha, é um bom palpite, mas não é onde eu quero chegar. Não. Então, penso que foi quando a única vez que me tenho presente, que foi São José, falou, mas de facto não foi com Deus, foi com o anjo, Gabriel. Sim, também. Mas aí, assim, a gente poderia dizer que a gente não sabe o que ele falou, certo? Tipo, Sim. Sabe que ele falou, mas a gente não sabe o quê. Eu tô falando de uma coisa que a gente tem certeza que ele falou e sabe o que é essa coisa. Jesus. É Jesus. Muito bem, Pedro. E por quê, pessoal? Porque vocês vão se lembrar no relato do nascimento de João Batista, o que acontece com o seu pai, Zacarias?
A gente sabe que ele desconfia do anjo, não é? Do anjo Gabriel, e ele fica mudo. E o que acontece? Vocês sabem que o cargo de dar o nome para a criança no povo hebreu era o cargo do pai. Era o pai que tinha essa função. E o que o Zacarias faz quando nasce, quando vão colocar o nome em São João Batista? João é o seu nome, que ele escreveu numa tábua, é o que está lá no Evangelho, certo? E olha, no Evangelho de São Lucas, está lá assim, eu não lembro com as palavras exatas, mas é assim, e puseram-no o nome de Jesus. Assim, tá falando de Nossa Senhora, aí fala e tal, não sei o que, e tal, e tal. E puseram-no o nome de Jesus. Ora, quem puseram-no? José. Então, aquilo que o Gênesis está dizendo, não, gritando, ide a José e fazei tudo o que ele vos disser, a única coisa que a gente tem certeza que São José disse é a única coisa que o Pai, desde toda a eternidade, disse. O Verbo. Deus Filho. Deus Pai só disse uma coisa, desde toda a eternidade. Isso está no Evangelho de São João, no primeiro capítulo. O Verbo. Jesus é o Verbo feito carne. São José, a imagem de Deus Pai, o princípio da Trindade. Também só disse a mesma coisa. Meus amigos, isso é um mistério tão belo, tão profundo e tão bonito. E não seria pouco devotarmos a nossa vida a conhecer essa personalidade, José. Porque conhecendo, ele nos apresentará a Santíssima Virgem e o Verbo encarnado. Olha, eu não sei se vocês estão entendendo com tudo isso a importância desse trabalho, dessa devoção e a profundidade de tudo isso. Nosso Senhor, na sua divina providência, tem nos convidado a participar desses mistérios, a crescer, a amar de verdade. A igreja precisa disso. O mundo precisa disso. A crise do mundo atual pela falta de santos. E a gente precisa trilhar esse caminho. E a consagração a São José está aqui para isso, com essa finalidade. E desculpa, pessoal, mas se a gente não tem... assim, amanhã, a partir de amanhã, do terceiro dia, a gente vai entrar, digamos assim, numa outra fase. Assim, os textos vão ser um pouquinho maiores, algumas práticas assim mais demoradas, por assim dizer. Mas, olha, se a gente não tem tempo para essas coisas, a gente vai ter tempo para quê? Entende? Assim, a gente precisa acordar para a vida. Se a gente já não está acordado, aquela sensação de acordar e tomar um banho de água fria, quem já tem esse hábito já sabe do que se trata. Mas a gente precisa acordar. E se a gente já está acordado, a gente precisa ajudar a acordar mais gente. Então, assim, se a gente não tem tempo, a gente precisa rever algumas coisas na nossa vida. Porque a gente precisa dele. Então, faço esse pequeno aviso. Amanhã a gente passa a ter mais conteúdo, por assim dizer. Mas vamos nos comprometer com tudo isso. E lembremos aquilo que está no início do Evangelho de São Marcos. O reino dos céus está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho. E o reino dos céus, que o Evangelho está dizendo, a Santa Teresa vai dizer que o reino dos céus é o interior da nossa alma. Os céus
é a própria Santíssima Trindade. A gente tem a mania, e às vezes por ignorância, de achar que os céus é tipo assim, os céus, ficar olhando assim, né? Nossa, Deus lá, quase que uma coisa judaica e muito parecido com aquilo que era o Antigo Testamento. Assim, Deus lá em cima, eu aqui embaixo. Mas é curioso, porque uma vez me disseram isso, nunca mais esqueci. O Antigo Testamento era assim, Deus lá em cima e eu e o homem aqui embaixo. Nosso Senhor, ao se encarnar, ele trouxe isso aqui. Como se Deus tivesse feito como não, né? Deus fez um de nós. Ou seja, a relação ficou assim. Então, quando juntam o Antigo e o Novo Testamento, o que acontece? Deus, a nossa relação com Deus, que era assim, ficou assim. O símbolo é esse, é a cruz. É muito curioso. Mas não nos esqueçamos dessas coisas valiosíssimas, não só para os tempos atuais, mas de agora não, de 150 anos atrás para cá, tão importantes para a história, não história só da igreja, a história da humanidade como um todo. Então, assim, era isso. Eu peço desculpas por ter me alongado, mas eu acho que por ser um tema de cunho, de tamanha importância para todos esses 32 dias, a providência parece que assim o quis. Então, é isso. Eu deixo vocês à vontade agora, se quiserem fazer alguma pergunta, alguma objeção, algum testemunho que vocês tenham, fiquem à vontade. Como a gente disse, a gente está em casa, estamos em família. Alguém? Gabriel, Olá, Catarina. no dia 19, que vai ser o dia da nossa consagração, eu faço parte da ADMA aqui, descobri que a tua mãe também, a gente está lá juntinha na ADMA, e a gente vai fazer, bem no dia 19, a gente vai para o Santuário de Aparecida. Aí, na hora que eu vi dia 19, eu falei, nossa, que bênção, que graça, e a gente depois vai para conhecer a casa de Dom Bosco também, a réplica. E aí, na hora ali, eu falei, nossa, a gente pode fazer juntas, né, a nossa consagração lá no Santuário de Aparecida. Aí eu chamei ela no final, falei, olha, descobri que o Gabriel está fazendo também, expliquei para ela. E aí ela falou, olha, que ideia boa, eu sei que tem mais uma da ADMA lá, aqui também no grupo, e a gente pode fazer essa consagração, nada melhor que da casa da mãe. Nossa, que graça. É porque, assim, não sei se vocês sabiam, até falo para todos, a Nossa Senhora Aparecida é Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Ela é padroeira do Brasil. E a padroeira de Portugal é Nossa Senhora da Conceição também. Alguém que, se eu tiver errado, me corrijam aqui, os portugueses. Então, é a mesma padroeira. Claro, Nossa Senhora é sempre a mesma. Como dizia um amigo, ela só troca de roupa. Mas é muito bonito essa união, que no fundo os países são a mesma coisa, não é? Mas é muito bonito isso e no seu caso, Catarina, e do pessoal da ADMA em concreto, é uma graça mesmo. Acho que pelo que eu entendi, vocês não sabiam, certo? Que vocês não planejavam isso. Não, de forma alguma. E na reunião da ADMA, né, eu descobri que a tua mãe é a minha colega lá da ADMA, porque ela entrou na live, eu assisti, e aí na hora que eu vi lá, dia 19, eu falei, nossa, que graça. E eu, na hora, eu falei, eu vou fazer minha consagração lá. Aí eu chamei, né, no final, falei, vamos fazer juntas, a gente pode fazer juntas, né, lá no Nada Melhor que na casa da mãe. É uma graça alcançada.
certeza. São José não falha. Essas coisas é só o começo. Já se acostume, não se acostume, mas se acostume, porque com São José é assim. O pessoal aí é testemunha. Tanto de coisa que tem acontecido para essa consagração, esse movimento da igreja inteira. A gente falava no início da live, o tanto de iniciativa no Brasil, em Portugal, no mundo. Pessoal, é o silêncio ensurdecedor de São José. É uma graça. Bendito seja Deus. Gabriel, desculpe, poderá não ter nada a ver, mas agora estando a ouvir a outra senhora, a Catarina, a nossa consagração no dia 19, como é que vai ser feita? É também, Olha, cada um escolhe... a recomendação do autor do livro é que seja assim algo muito pessoal. Ele até deixa aberto para a pessoa escolher a fórmula de consagração, que ele põe lá as opções de alguns santos, etc. Tanto no momento, claro, tem assim, de preferência no dia 19 de março, não é? Que é o que a gente se propôs aqui, que é a solenidade São José. A gente propôs que, claro, que é muito bom que as pessoas tentem se confessar e participar do santo sacrifício da missa nesse dia. Caso queiram pedir alguma bênção específica, ou caso das pessoas que queiram algum objeto, alguma coisa, assim, também é sempre muito bem-vindo. Mas não tem alguma coisa estrita, assim, sabe? Ou restrita a respeito disso. No caso da gente do Mater Dolorosa, em Portugal, só um parênteses aqui, pessoal do Brasil, mas é um projeto que a gente tem em Portugal, que se chama Mater Dolorosa. No caso da gente lá, Célia, o encontro de março, a gente gostaria muito de fazer algo nesse sentido também, sabe? Fazer um momento especial com São José, apesar de ser não ser no dia exato, porque, se eu não me engano, cai numa quarta-feira. A gente gostaria de fazer algo devotado e dedicado a São José no encontro do Mater Dolorosa. Tá bom? Sim. Agora, eu gostava que se conseguir, às vezes é um bocado difícil eu explicar-me. Eu tenho devoção a São José já há algum tempo. Era um santo que, de facto, estava um pouco disperso na minha linha de vida. Era mais Santo António, Santa Rita de Cássia, Santa Teresinha de Lisieux, Rainha Santa Isabel, pronto, por aí. E o São José, de facto, era um santo que eu aliava só ao nascimento de Jesus e parava. Ficava ali com essa devoção muito pobre, muito. Depois que adoeci, tornei-me devota de São José, não sei porquê, mas há uma dificuldade que eu tenho, porque se calhar não é só com ele, é com todos. Eu, de facto, pratico muito já faço a contemplação, pratico a meditação, a oração, sem ser só a oração vocal, já há muito tempo. Sempre fiz isso, mas agora mais aprofundadamente. Mas tenho muita dificuldade neste silêncio de São José e de Nosso Senhor. Tenho muita dificuldade em perceber, digamos que eu chamo, eu falo com ele, eu rezo com ele, mas no Santo António eu sinto mais de perto, no meu matrimónio sinto, mas São José, como é que se me dá algum conselho para eu me tornar, digamos, para eu perceber, para eu tentar esse caminho de perceber São José, de perceber como agir quando estou a rezar? No do silêncio, a senhora se refere? Sim, especificamente. sim. Entendi. Olha, eu gostaria muito de tomar muito tempo para responder essa pergunta. Por quê? Porque nós ontem falamos da meditação, que é o segundo grau de oração, como a Célia muito bem sabe. Hoje falamos da oração vocal.
Sem problema, Patrícia. Santa noite. Uma santa semana. Até logo. Hoje falamos da oração vocal, que é o primeiro grau de oração. O terceiro grau de oração é a oração afetiva. O quarto, a oração de simplicidade. É aí que, digamos assim, poderíamos aprofundar nesse mistério, por assim dizer, mas eu não vou usar a palavra mistério. Nesse silêncio mesmo, diante de Deus e de São José. Assim, eu só não vou dar a resposta completa para não quebrar a lógica aqui da coisa, mas a gente pode voltar a falar da oração de simplicidade e o silêncio de São José mais para frente. Eu vou tentar desenvolver isso, mas o que eu posso te dizer, como a gente estava falando no início da exposição, o desenvolvimento dos graus de oração pode ser novidade isso para algumas pessoas aqui. Mas a nossa alma tem, de acordo com a Santa Teresa, tem 7 moradas, vai dizer a Santa Teresa no Castelo Interior. E o Padre Antônio Roy Marim, na Teologia da Perfeição Cristã, colocou essas 7 moradas da Santa Teresa em 9 graus de oração, que é a mesma coisa. Ele só colocou de uma maneira mais pedagógica e didática para o homem moderno, digamos assim. É mais fácil da gente entender. Então a gente usa esses termos aqui de graus de oração. Dito isso, esses graus de oração são nada mais, nada menos do que o progresso na caridade. Então, assim, a gente falou hoje da oração vocal e sobre a caridade que a gente precisa ter para desenvolver essa própria oração vocal. O próprio Santo Tomás de Aquino, ele vai falar na Suma Teológica que quando a gente está rezando, a gente repara que isso é importante. Quando a gente repara que a gente está, vamos supor que a gente está rezando o texto lá, aí você vai ver e caramba, eu falei aqui 15 minutos e não prestei atenção em nenhuma palavra que eu falei. Ele fala, opa, o Santo Tomás de Aquino fala, a gente deveria parar. Por quê? Porque a função da oração vocal era excitar a devoção, ou seja, excitar e suscitar a caridade, certo? Se a oração vocal não está suscitando, e a oração vocal, quando não seja uma obrigação, por exemplo, no caso dos religiosos, no breviário, no caso do sacerdote, na Santa Missa, quando não é uma obrigação de Estado, daquele momento, a gente deve parar a oração e silenciar. Porque a função da oração vocal é levar a essa caridade. E se ela não está cumprindo essa finalidade, a gente deve parar e silenciar. E tentar nos recolher mais. Ordenar mais a nossa vida. Nos purificar mais. E se não for algo da nossa parte voluntária, aceitar as cruzes que Nosso Senhor nos manda. E assim, nos ir purificando, por assim dizer. E assim, gradualmente, essa oração vocal vai ser cada vez mais atenciosa e excitar e suscitar cada vez mais essa caridade. Por que eu estou dizendo isso? Porque os graus de oração são os degraus, digamos assim, o panorama de desenvolvimento na caridade, nessa caridade. Na meditação, como a Célia disse que já tem essa prática, digamos assim, um degrau acima acima da oração vocal. Como a gente já definiu a meditação, a gente vai ver que a gente começa a amar mais profundamente aquelas verdades que a gente vai conhecendo e etc. Vocês já devem ter tido essa experiência. Quando a gente ouve alguma coisa e aquilo marca a gente, e aquilo faz a gente mudar de vida e às vezes, né, tem alguns casos que a pessoa cai em lágrimas, mas algo profundo, não superficial, não aquele choro assim, algo profundo que nos faz mudar de vida e amar mais a Deus e amar mais o próximo por causa do amor a Deus e etc. Depois, assim, daria para falar da oração afetiva, mas tomaria muito tempo. Mas a oração afetiva é ainda mais, ainda um pouquinho mais. Eu falo um pouquinho, mas é bastante. A oração afetiva, ainda mais, aquela caridade que vai se inflamando e etc.
até chegar na oração de simplicidade, que é o 4º grau de oração, que é onde eu queria chegar para responder a sua pergunta. E a gente fez no início da aula a comparação do matrimônio, não é? Vamos pegar um exemplo da oração de simplicidade, não sei se é o melhor que a gente tem aqui, mas para falar do matrimônio, vamos supor que está lá aquela rapariga de 17 anos e que vê lá assim, ajoelhado lá, rezando o terço em Fátima, o José da vida dela. Ela olha para aquele José e fala: achei o homem da minha vida. Aí ele, por um momento, ele acaba o terço, olha para o lado e vê a Maria. Vê a Maria da vida dele. Eu não gosto de usar esse termo, mas é só para a gente entender. E pronto, aí eles começam a trilhar aquele romance e toda aquela história de amor católica, bonita e não sei o quê. E pronto, aí vamos supor que eles em pouco tempo se casam, têm aí os seus filhos e estão passando por um momento difícil. Vamos supor que estão passando por um momento difícil, mas que eles estão tão mergulhados no conhecimento, no amor entre um e outro, que assim, eles se conhecem tanto e se amam tanto, porque é aquele amor católico verdadeiro, genuíno, com aquela família que educam os filhos na fé e praticam e frequentam os sacramentos e conhecem essas coisas da vida espiritual e tentam encontrar o próprio Cristo na pessoa do cônjuge e etc. E estão passando por um momento difícil. E chega no momento, Célia, e eles voltam àquele momento que eles se encontraram em Fátima, depois daquele terço que os dois se encontraram. Vamos supor que eles estivessem na mesma posição ali, né? E do mesmo jeito que eles se conheceram. E os dois, em silêncio, sem perceber, e por um mover da providência, acontece isso, eles se olham. Do mesmo jeito que eles se olharam lá atrás. Naquele momento, é como se o amor entre os qualquer palavra, qualquer coisa que ele me entende? Não sei se entendeu o ponto que eu quero chegar. Assim, qualquer palavra, qualquer coisa seria pouco para expressar a alegria, o amor de estar vivendo aquele momento com a pessoa que você ama, que a pessoa que você ama porque você conhece intimamente. E que não é no sentido de reviver alguma coisa, é no sentido de não precisar falar nada. É aquela coisa do... Vocês já ouviram essa história, mas parece que em Ars, do cura d'Ars, não é? Na cidade dele, tinha um senhorzinho que ele passava, parece que 4, 5 horas todos os dias no Santíssimo. E o São João Maria Vianney ficava olhando assim para ele. Ele não falava nada. Ele não falava nada, assim, ficava no Santíssimo assim, olhando, olhando, olhando. Fechava os olhos e continuava olhando. Das coisas que você vê. E teve um dia que o São João Maria Vianney chegou e perguntou para ele: ô, meu amigo, tudo bem e tal? Olha, o que você reza? Que você fica aí tanto tempo? Ele falou assim: olha, olha, eu olho para ele e ele olha para mim. É isso, Célia. É um silêncio que é assim, não é um silêncio, como a gente disse antes, não é uma omissão, não é uma, sabe, uma tibieza que vai dizer a Santa Teresa, que às vezes a alma está ali se desenvolvendo e tal, às vezes ela tenta forçar aquilo, ou seja, ela tenta por iniciativa própria tentar fazer aquilo e vira um momento tíbio. Tipo, a pessoa se sente de caramba, o que eu tô fazendo aqui? Parece que tô perdendo tempo. Não, aquilo é infundido por Deus. E é aquela coisa que é só aquela o digerir, o degustar a presença de Deus, porque a gente está conhecendo e amando aquilo, Deus,
cada vez mais. E a alma vai se simplificando, se silenciando, se purificando, se ordenando e ordenando tudo ao seu redor. E isso é como um funil, sabe? Vai falando e cada vez mais profundo, mais simples. Ao mesmo tempo que é tudo assim, parece que fica complexo e tal, que na nossa cabeça de homens imperfeitos e pecadores, é tudo, nossa, isso é tudo bonito e tal, mas é complexo, é difícil, não sei o quê. Não. Os santos são simples. Olha para José. Olhemos para Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Que simplicidade. Que quietude. Que comunhão. Que amor. Que constrangimento o nosso de olhar para isso e ver o quão distante a gente está disso. Mas que graça que a gente tem de estar ouvindo isso e poder fazer uma escolha hoje de trilhar isso, de aceitar o convite. Então, assim, eu não sei se consegui explicar, talvez não sei se com os melhores exemplos, mas Sim, sim, conseguiu. Agora estou feliz também porque, ao ouvi-lo, também estou feliz porque consigo fazer isso já com Nossa Senhora há muito tempo. olha só. Graças a Deus. Isso fica uma. Isso eu consigo fazer com Nossa Senhora, de facto. Nunca Olha tinha só. pensado em aliar, pronto, para chegar a Deus, mas com Nossa Senhora eu consigo fazer essa oração, esse silêncio. E tenho que fazer o mesmo com São José, não é? É isso. Célia, agora imagina essa mulher ao receber a mensagem do anjo. Imagina o olhar dessa mulher, o olhar, assim, eu digo, o olhar da fé dessa mulher ao receber a mensagem do anjo. É como se o universo inteiro estivesse ali, diante dela, aos pés dela, que ela é rainha do universo. Imagina a docilidade, a pureza angelical dessa mulher. Se a gente tem isso já com Nossa Senhora, imagina Nossa Senhora, São José com Deus. Isso é uma coisa, assim, se a gente parar um pouquinho para meditar nisso, Nosso Senhor tem graças e caridade infinita para derramar em nossas almas. É só a gente querer. A gente nos dispor a trilhar tudo isso. E mais uma vez, eu repito, o mundo precisa disso. A Santa Igreja precisa disso. A Santa Igreja precisa de trabalhos apologéticos e etc. e políticos, ou o que seja. É importante, mas é mais importante, como diz a Santa Teresa. Olha, essa mulher, olha Santa Teresinha, padroeira das missões, nunca saiu do convento. É mais importante um santo do que qualquer iniciativa. Sejamos santos, de verdade. A gente está aqui só, assim, só tentando apontar para isso. Só isso. Se uma pessoa, como diz Santa Teresa, hoje eu vou cansar de falar da Santa Teresa, se uma pessoa escolher a vida espiritual, se converter e etc., uma vida inteira, se fosse dedicar uma alma só, que se decidisse de verdade por Deus, a vida inteira dessa pessoa teria valido a pena. Então, assim, sejamos essas almas. Aqui temos não sei quantas pessoas assistiram a gravação, ou as pessoas que estamos aqui, tomemos essa decisão. Tomemos essa decisão. Mas alguém tem alguma pergunta? Ou comentário, testemunho? Fiquem à vontade. Não sei se a Marta quer falar alguma coisa. Eu estou a ouvir e a gostar muito do que estou a ouvir e de facto este mundo que nos rodeia não é fácil e portanto se a gente não tivermos muita fé e não tivermos muito comprometidos é muito complicado
Mas eu acho que, não sei, eu acho que Jesus planta as sementes na nossa alma por alguma razão e põe-nos a caminho por alguma razão, não é? Não é que nós que estamos aqui sejamos diferentes ou melhores, Sim. mas estamos predispostos e estamos abertos a. Isso é tão, tão importante. Pois. E às vezes há momentos na vida em que é difícil dar estes passos, não é? Porque as demandas do mundo às vezes são difíceis de ultrapassar e de fazer frente. E de fazer frente. Quando a multidão diz que é por aqui e depois há um ou dois, não, é por aqui, não é fácil. Pois. Olha, se a senhora me permite, a senhora se chama Marta. Sim, Marta também, assim, ela teve os seus momentos difíceis ali, algumas censuras da parte de Nosso Senhor, mas não se esqueça, é Santa Marta. pois é, e eu acho que o papel dela é muito importante, porque eu acho que Marta e Maria complementam-se, na minha humilde opinião, e acho que ambas as partes fizeram aquilo que era importante, não é? Há quem tem que eh, há quem tenha que se ocupar das coisas para estarem bem e para recebermos pessoas e para recebermos, pronto, as pessoas que são importantes na nossa vida Pois. e depois também é importante estar ali com espírito de escuta, não é? Mas as duas complementam-se. O ideal seria que fôssemos as duas juntas. As duas juntas, exatamente. É o ideal, com certeza. Mas antes, de fato, É. muito bom, obrigado pelo. Obrigado eu também por isto estar a acontecer. Agradecemos a Deus. Como a Eucaristia significa ação de graças, não é? Em grego. A Sim. maior gratidão que vocês possam dar a Deus é participar da Santíssima Eucaristia. Recentemente, não sei se conhecem as aparições de Medjugorje. Sim. Nossa Senhora fala: olha, filhos meus, se vocês tivessem que escolher entre vir ao local das minhas aparições em receber Nosso Senhor Jesus Cristo na Santíssima Eucaristia, escolham a segunda opção. Eu estarei mais perto de vocês na segunda opção, quando vocês recebem dignamente, piedosamente, profundamente a Santíssima Eucaristia, do que na primeira. E então, a verdadeira ação de graças é isso. Então, agradeçamos a Deus por tudo isso desse jeito. Uhum. Então, mais alguém? A gente já passou o horário aqui, peço desculpas. Mas tem coisa que tem que ser. Eu posso só contar uma última coisa muito engraçada que me aconteceu. Ligaram uma semana passada a perguntar, da pastoral da escola do meu filho, a perguntar se eu queria ser catequista, porque o meu filho gosta muito de ser acólito e de participar na missa dos Salesianos cá em Lisboa. Eu sou um bocado tímida e eu nunca dei catequese, quer dizer, eu sempre tive muita fé, mas nunca dei catequese. E só pensar que tenho de estar diante de 10 adolescentes a desafiarem-me a paciência é um grande desafio. Por isso, eu vou tentar e peço que rezem por mim, porque agora estamos a dar é a semana é uma das bem-aventuranças e é muito interessante falar sobre cada uma delas. São frases simples, mas que têm muito que se lhe diga. Mas pronto, é fazer frente aos adolescentes e fazer com que as coisas entrem na cabeça deles e pronto, e eu estar à altura do desafio. Peça a São José. Ele de Essa certeza São José. Sim, dará, tenha certeza disso. está bem, muito obrigada.
Pessoal, mais alguém? Fiquem à vontade. Temos mais 5 minutos. Não tínhamos, mas agora temos. Senão a gente já encerra. Bom. Então, podemos acabar com uma oração? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Pai dos pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. glória ao Pai, Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, no no princípio, agora e sempre. Amém. e por todos os séculos dos séculos. Séculos. Amém. Glorioso é, Ai, para nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, obrigado. Obrigado, querido, Obrigada. graças, Eucaristia. Obrigada, nós. Saímos de alma Obrigada. cheia. Muito obrigada.